Então vamos realizar uma integração bem simples através de um arquivo .txt. Eu vou abrir novamente aqui o CBR Monitor, vou deixar ele aberto para a gente ver um exemplo de resposta gerado, mas ele não precisa estar aberto, ele pode ficar sempre minimizado. Como a gente pode ver aqui, ele está monitorando o arquivo ent.txt. Como eu não defini nenhuma estrutura de diretórios, ele vai estar procurando esse arquivo ent.txt no diretório raiz do CBR Monitor. No caso, fica no meu computador, C2 pontos, a CBR Monitor Plus. Aqui está toda a estrutura que é gerada na instalação, com as DLLs, os arquivos de configuração, os esquemas que o CBR Monitor precisa. A gente vai ver em detalhes no decorrer deste módulo. Mas a gente vai criar o arquivo txt aqui, ent.txt, nesse diretório raiz. E vai ver que ele vai gerar um arquivo sai.txt, que é um arquivo de saída, com a resposta. Então vamos abrir aqui um Notepad. Eu vou utilizar um comando bem simples, que é um comando do próprio ACBR, utilizando o objeto ACBR mesmo, que são métodos utilitários, só para a gente simular esse teste inicial. Então, a sintaxe, sempre primeiro o objeto, aqui no caso seria o objeto ACBR mesmo, e vou colocar o método data e hora. Aqui no caso esse é o método. A maioria dos métodos, eles têm parâmetros. Quando eu vou utilizar parâmetros, eu coloco entre parênteses. Tudo isso está definido, cada método está definido os seus parâmetros no manual. A gente vai estar estudando cada um deles. E quando não tem nenhum parâmetro, eu não preciso passar nada entre chaves, não preciso nem informar as chaves. Vou salvar aqui esse arquivo na pasta raiz do CBR Monitor como ent.txt. Salvar. Note que ele já criou um arquivo sai.txt. O arquivo ent.txt, ele rapidamente criou aqui na pasta, mas quando o ACBR Monitor lê esse arquivo, automaticamente ele já exclui, porque ele fica esperando um novo método. Então só fica aparecendo aqui para mim o arquivo sai.txt, que é o arquivo que eu vou ler na minha aplicação comercial. Então ele me deu como resposta aqui o OK do método e a data e hora, que é o retorno do comando que eu passei. Muito simples, como eu havia dito. Através de arquivo texto a gente consegue estar realizando essa integração, essa comunicação com a CBR Monitor. Bom, então vamos utilizar um objeto mais real. O objeto ACBR são métodos utilitários apenas. Vamos fazer esse mesmo teste com um objeto real, um componente, no caso, né, que é contemplado aí pelo CBR Monitor. Eu vou só precisar, por exemplo, aqui, eu vou fazer um teste com um objeto de consulta web service, vou utilizar aqui a consulta dos correios. Então, eu vim aqui no menu consultas, eu vou só configurar qual web service eu vou utilizar. É a única configuração que eu preciso fazer aqui no caso deste componente. Vou utilizar aqui o web service dos correios mesmo. Vou salvar. E agora eu vou utilizar o objeto CEP e vou passar o método buscar por CEP. E aqui eu preciso passar o parâmetro com o CEP que eu quero buscar. Sempre quando for string, os parâmetros devem ser passados entre aspas duplas.
Vou passar um CEP qualquer aqui. E vou salvar na pasta raiz. Notem que ele vai salvar muito rapidamente aqui, não sei se vai dar para ver, porque quando o ACBR Monitor lê esse arquivo, ele já exclui o arquivo, esperando um próximo arquivo com novos comandos. É muito rápido, nem parece. Vamos abrir aqui o arquivo sai.txt para a gente analisar a resposta. Então notem que o arquivo de resposta ele não é excluso, então a gente vai estar estudando em mais detalhes sobre isso também. A sua aplicação mesmo pode excluir esse arquivo ou apagar a resposta após a leitura, ou então ele vai incrementando aqui cada resposta de cada método no mesmo arquivo. Notem aqui que teve o OK do método de data e hora, e aqui o OK da consulta web service que a gente fez no web service dos Correios. Então ele trouxe aqui a chave endereço 1, que poderia ter mais de um endereço, então cada grupo aqui de endereço, se tivesse mais de um, ia ser endereço 2, endereço 3 e assim por diante. E todas as tags contidas na resposta XML da consulta web service. Então ele trouxe aqui o bairro, o CEP, complemento, se existisse, iria trazer, o código IBGE do município, a UF IBGE, o logradouro em si do CEP, município, UF e tipo de logradouro se existisse. Então ele me trouxe aqui uma resposta completa da consulta web service. Normalmente, quando é consulta web service, que tem vários campos, ele vem em formato de tags dessa forma, para ficar fácil a leitura pela sua aplicação. Você pode tratar esse arquivo como um arquivo .ini, por exemplo, lendo as tags, né, os grupos e os campos de cada grupo. Então, como eu havia dito, pessoal, é muito simples, muito rápido a forma de integração, porque simplesmente basta eu passar os métodos aceitos pelo CBR Monitor em um arquivo .texto, e essa mesma resposta será gerada em um arquivo .texto também para mim poder ler na minha aplicação. Vou fechar aqui. Aqui vocês podem ter notado que a gente não teve nenhuma resposta aqui na tela do CBR Monitor Plus, porque não está configurado ainda para isso. A gente vai estar vendo também como configurar para ver essas respostas em tela, se você desejar. Bom, pessoal, isso aí que eu queria mostrar nessa primeira introdução aí sobre como fazer uma integração inicial. A gente viu aí uma integração já web service, apenas com uma configuração do web service de consulta, e passando um método bem básico ali permitido pelo CBR Monitor, né, para consulta de CEP, e ele me trouxe a resposta. Isso aí, muito simples a integração, não é mesmo? Esse foi um exemplo bem simples, mas já pode ter uma ideia de como funciona a integração aí com o CBR Monitor. Sugiro também que pratique aí o que estamos apresentando no curso, fazendo um simulado aí para não ficar dúvidas.